Olá, meus amados, tudo bem? Espero que todos estejam bem, com saúde, com seus familiares e que estejamos todos suportando com muita fé, cada dia, cada momento. E de uma forma muito especial, meus queridos, eu quero hoje agradecer, pela grande quantidade de alunos que está enviando as atividades, que estão entrando em contato, perguntando, tirando dúvidas. Eu fico muito feliz em conseguir chegar até vocês dessa forma, mesmo que à distância, mas eu percebo que muitos estão bem empenhados, isso me deixa bastante feliz, tá certo? E motivada para seguir em frente, para melhorar cada dia mais nas nossas aulas, está bem? E assim, vamos agora ficar atentos em relação a esse conteúdo, porque ele é bastante importante. E eu gostaria também de um aviso. Aqueles alunos que porventura estiverem com atividades atrasadas, eu até já estou adiantando essas informações por e-mail ou por WhatsApp para alguns alunos e passando as datas das atividades que estão atrasadas. Então, se você estiver com alguma atividade atrasada, pode perguntar a mim que eu digo qual é, porque eu faço o controle bem direitinho, bem rigoroso, porque eu não gosto de forma alguma de ser injusta. Então, eu vou levar muito em consideração na hora de lançar as notas, as atividades, porque é sinal de que o aluno está participando das aulas, está prestando atenção, está devolvendo as atividades e fazendo as devidas correções. Eu quero que vocês prestem bastante atenção em relação também à correção, porque eu tenho visto que alguns alunos estão copiando a correção e mandando para mim. Não precisa. A correção já está dizendo, o próprio nome já diz, corrigir. Então, assim, quando eu faço a correção da aula anterior, você vai no seu caderninho, confere as respostas e se porventura estiver errado, você faz a correção. Se não estiver errado, você deixa a sua resposta. Por isso que é importante responder com lápis, tá bom? Para poder apagar quando for necessário. Está certo? Então, vamos à nossa aula porque tem muita coisa a ser feita. Está bem? Olha, hoje nós vamos ver língua e linguagem. É um conteúdo bem legal. Vocês encontrarão no livro nas páginas 18 e 19. Posteriormente, faz as páginas 20 e 21. Na página 20 tem as questões de 1 a 3. 1, 2, 3. Na página 21 tem as questões 1 e 2. Então, quantas questões são no total, professora? 5. 1, 2, 3, 1 e 2. Aí você vai poder fazer como 4 e 5. Ficam 5 questões no total. Está certo? Vamos acompanhar. Para nós iniciarmos, tem uma questão que vocês não precisam fazer. Eu vou responder com vocês oralmente. Para vocês, né? Eu digo com porque é como se eu estivesse na sala com vocês. Mas eu vou responder para vocês e vocês vão entender. Está certo? Não precisa copiar. Não precisa fazer no caderno. Então, releia este trecho de Moby Dick. Uma manhã, seu rosto se torna feroz, como um cão de caça. Ele fareja. Isso cheira a baleia. E logo, de fato, sentimos o odor característico. O capitão manda virar o navio naquela direção. Vigias a postos, todo mundo na ponte. Ok, esse trecho nós vimos lá no nosso texto, primeiro texto, do nosso livro didático, que exatamente é o gênero narrativa de aventura. Olha o que é que pergunta o item A. Ao afirmar, isso cheira a baleia, a Rabi diz para si mesmo ou apenas para comunicar algo a alguém? Dentro desse contexto, meus amores, quando ele afirma essa expressão, a gente não tem certeza, o trecho não nos deixa muito certos de que ele tenha direcionado essa fala para alguém, ou tenha falado para si mesmo, ou simplesmente pensado. Então, a resposta pode ser como, professora? Ele comunicou algo a alguém? Não, a gente subentende aí que provavelmente ele tenha pensado consigo mesmo, tá certo? B. Na segunda fala de Ahab, a quem ele se dirige? Segunda fala. Isso cheira a baleia. A quem que ele pode ter se dirigido? Ah, meus amores, perdão.
A segunda fala é aqui no segundo travessão, me perdoem. A primeira é isso cheira a baleia. E a segunda é vigias apostos, todo mundo na ponte. Perdoe. Essa é a segunda fala, porque exatamente está introduzida com a outra versão, que é sinal de que a personagem está falando. Então, a quem é direcionada essa fala? Vigias apostos, todo mundo na ponte, aos demais tripulantes, não é isso? A todos que estavam na embarcação para que ficassem a postos, está bem? Item C. Como você imagina os gestos e a expressão de Ahab na segunda fala? Como que ele deve ter falado isso? Essa frase. Vigias apostos, todo mundo na ponte. Ele deve ter falado de forma bem firme, num tom de ordem, não é isso? E então, o item D agora. Ahab poderia comunicar essa ordem sem usar palavras? Vocês acham, vamos pensar um pouquinho, que Ahab poderia usar dessa mesma informação, desse mesmo desejo, sem utilizar palavras, dentro dessa situação, dentro desse contexto? Provavelmente não, né, meus amados? Porque dentro desse contexto em que ele estava inserido, ou seja, a caça, a Moby Dick, ele necessitaria utilizar as palavras para dar maior ênfase ao que ele queria, ou seja, que todos os tripulantes ficassem atentos ao que iria acontecer, ou seja, a aproximação da baleia, ok? Agora vamos a seguir. As pessoas interagem por meio da linguagem. Interagem expressa por diferentes sistemas de signos. Quais são esses diferentes sistemas de signos? Podem ser os gestos, os sonoros, que é ligado ao som, os gráficos, que é ligado à escrita, e etc. Ao falar, gesticular, escrever, desenhar, olhar, não só comunicamos algo, como também agimos sobre o outro. É verdade. Porque quando falamos, não falamos só a voz, e sim nós temos todo um conjunto de informações agregado à voz. O gestual, a fisionomia, a entonação, não é isso? Então, pela linguagem, podemos transformar o comportamento, as atitudes e as opiniões das pessoas com as quais interagimos. Verdade. Se você for uma pessoa de um bom argumento, se a sua linguagem for bem articulada e as suas ideias e a forma como você expor essas ideias forem bem convincentes, você muda a opinião das pessoas, você convence ela no seu desejo, não é isso? Então, no trecho lido, por exemplo, o capitão identifica que a baleia se aproxima. E ao comunicar o fato aos tripulantes, influencia-os a se preparar para o combate. Verdade. Ele ordena, né, com muita firmeza, e todos compreendem e aceitam essa influência de Ahab para que eles se preparem para o combate. Então, a linguagem ela tem grande poder? Sim, professora. Assim, os sentidos são construídos a partir da interação entre os indivíduos, chamados de interlocutores. Olha que isso é bem importante, meus amados. Os sentidos são construídos a partir de quê? Da interação, inter mais ação, ou seja, quando os indivíduos interagem. Então, quando os indivíduos estão interagindo em uma comunicação e assim construindo sentidos, nós chamamos de interlocutores. Os indivíduos são chamados de interlocutores, ou seja, eles estão interagindo em uma conversação e essa conversação ela está estão sendo construídos vários sentidos, certo? Vamos à frente. Então, linguagem. Até aqui não precisa vocês copiarem nada, tá bom? Só entender. Linguagem é uma atividade de interação. Perfeito. É a primeira coisa que vocês têm que aprender. Não é decorar, fazer de conta não, meus amores. Aprender. Então, linguagem é uma atividade de interação. Interação, ou seja, um agindo com o outro. Por meio da linguagem, os indivíduos se comunicam, constroem sentidos e agem uns com os outros. Perfeito.
em uma conversa, em uma linguagem, em uma interação, existe exatamente o quê? A construção de sentidos. Os indivíduos, eles comunicam-se. E se há comunicação, há, nesse momento, a construção de sentidos, uns sobre os outros. E quem são os interlocutores? São os sujeitos que participam de uma interação. Então, professor, até agora eu tenho que entender que assunto, quais tópicos. 3 tópicos que nós temos que entender até agora. O primeiro tópico, que é linguagem. O segundo tópico, essa questão da construção do sentido. E o terceiro tópico, os interlocutores. Então, vamos deixar bem compreendido, bem frisado, bem entendido, bastante. Vamos lá. Então, vamos entender. A linguagem é o quê? Uma atividade de interação. Lembra logo, interação, inter e ação. Ou seja, estamos conversando, interagindo. Se os indivíduos eles estão em uma atividade de interação, eles começam a se comunicar. E nessa comunicação constroem sentidos. E esses sentidos agem sobre uns e os outros. E esses sentidos que agem uns com os outros ou sobre os outros se dá também por meio de pessoas que são os interlocutores. Os interlocutores são exatamente os sujeitos e estão participando da conversa, da linguagem, da interação. Entendido? Vamos agora seguir. Linguagem verbal e não verbal. Lembrando que a gente até agora está vendo linguagem, essa atividade de interação. Agora nós vamos partir para um pouquinho mais de conhecimento em relação a essa linguagem, que é a verbal e a não verbal, certo? Então, aqui a questão 2, que também não precisa fazer. A gente vai só explicar para que vocês já compreendam melhor o conteúdo e assim possam fazer as questões. Observe as imagens e depois responda as questões. Ok. Primeira imagem, nós temos aí um quadro. O título dele é O Homem Desesperado. Segunda imagem, nós temos aí a Turma da Mônica, minha xará, de Maurício de Souza. Então, o item A pergunta assim: que sentimentos as personagens das duas imagens representam? Então, se são das duas imagens, eu vou analisar as duas imagens. Sempre que meus amores forem responder as questões, prestem bastante atenção que a questão pede. Porque a questão, ela é o comando. Ela vai te dar informações do que é necessário ser compreendido para responder, tá certo? Então, no primeiro quadro, qual é o sentimento da personagem que eu observo aí? Sentimento. Observem que não tem nada escrito no quadro. Nos 2 desenhos, não. Nós temos aí informações em relação a essas imagens, mas nas imagens nós não temos nada escrito, ok? O primeiro sentimento que me impressiona ao ver essa imagem, esse quadro, é um homem desesperado. É um homem aí à beira da loucura, desesperado. A segunda imagem me expressa uma ideia de união, de amor, de paz, certo? Item B. O que há em comum entre a pintura e a HQ? Pintura é o quadro aqui, essa imagem pintada, e a HQ é exatamente retirada aí das histórias em quadrinhos da Turma da Mônica. Então, o que é que tem em comum? O que há em comum entre as duas informações é o uso da linguagem não verbal. É, professora? Sim, porque como eu disse anteriormente, não há palavras, não há nada escrito. A linguagem nessas duas informações visuais é de uma linguagem não verbal. Ok? Até aqui tudo certo? Podemos seguir, né? Vamos lá. Nas imagens da atividade 2, há predomínio da linguagem não verbal, ou seja, a personagem representada na pintura e as personagens da história em quadrinhos da Turma da Mônica não usam a palavra escrita na comunicação, que ocorre por meio da expressão facial e dos gestos. Perfeito. Como eu respondi na questão 2, conseguimos entender os sentimentos que eram expressos em cada uma das informações de linguagem não verbal a partir de quê? Da fisionomia.
do conjunto do que nos foi exposto, menos por palavras. Por isso que nós temos uma linguagem não verbal. Em nosso dia a dia, é comum utilizarmos linguagem não verbal para nos comunicar. Os emoticons e os emojis, presentes nas interações virtuais, hoje é o que nós mais utilizamos, não é isso? São bons exemplos disso. Outra linguagem não verbal comum são as placas de trânsito, que informam aos motoristas e aos pedestres as regras para o bom andamento do tráfego. Perfeito. Há ainda formas mistas da linguagem que mesclam a verbal e a não verbal. Por exemplo, olha aqui, no espetáculo teatral, por exemplo, os movimentos dos atores, as expressões faciais, os gestos somam-se às falas das personagens. A iluminação, ao cenário e a trilha sonora. Juntas, essas linguagens ajudam a construir o sentido da peça apresentada. Ok? Aqui nós temos do nosso ladinho os emojis e os emoticons. E aqui uma série de desenhos de linguagem não verbal, que tem o seu sentido atribuído, né? De rindo, tristeza, de triste, né? Feliz, piscando, dormindo, com vergonha ou tímido, gargalhando, zangado, inundação de lágrimas, gritando e etc. São bem conhecidos nossos. Então, vamos aqui sintetizar, porque o quadrinho verde, que tem sempre essa informação, anote aí, ele traz para nós a síntese do que estamos estudando, certo? Então, vamos lá. A linguagem verbal estabelece a comunicação por meio de palavras escritas ou faladas. A linguagem não verbal estabelece a comunicação por meio de outros sinais. Que sinais são esses, professora? Os gestos, as expressões faciais, as imagens, as cores, os sons e etc. Então, nós temos que aprender até agora o que, professora? Sobre linguagem, que é uma atividade de interação. E essa atividade de interação, ela se dá com interlocutores, ou seja, sujeitos que interagem nesse ato de comunicar. Depois nós temos que aprender sobre a linguagem verbal, que é o quê? A comunicação através das palavras escritas ou faladas. E por terceiro, nós temos que aprender o quê? A linguagem não verbal, que é essa comunicação que ocorre por sinais. Sinais esses que podem ser gestos, expressões faciais, imagens, cores, sons. E tem também, que não foi colocado, anote aí, a linguagem mista. Como é a mista? Tranquilo. Quando mistura o verbal e o não verbal, como nos foi passado aqui, o espetáculo teatral como exemplo. Está bem? Vamos aqui. Seguindo a língua, dando sequência. A forma específica como a linguagem verbal é compartilhada socialmente entre um grupo de pessoas em determinada região ou país é denominada língua. Em algumas comunidades, a língua é apenas falada, não sendo representada por um sistema de escrita. As línguas são primeiramente orais, ou seja, faladas. A escrita é uma representação gráfica, posterior ao surgimento da língua falada. Então, vamos entender. Primeiro, nós temos a língua, ou seja, a fala, está bem? Depois, posteriormente, é que aparece a escrita, com as suas representações gráficas. Tanto a língua falada como a escrita possuem suas características próprias. Perfeito. Cada língua possui um conjunto de palavras e regras de combinação dessas palavras, a fim de que os falantes possam interagir entre si e se compreender. Perfeito. Para que nós usamos a língua? Para quê? Professor, eu não estou entendendo. A língua é o quê? Meus amados, a língua é a linguagem verbal, que ela é compartilhada entre um grupo de pessoas. Tem pessoas, grupo de pessoas que falam determinada língua que nós não compreendemos. E também pessoas que podem ouvir a nossa língua e não compreenderem o que estamos falando. Por quê? Porque nós temos
línguas diferentes, diversificadas, de acordo com regiões, países, certo? Vamos à sequência. Essas regras variam conforme a situação em que utilizamos a língua. Todas as línguas são capazes de expressar significados, mas não fazem isso da mesma maneira. Por exemplo, embora a palavra saudade do português não exista em inglês, falantes do inglês são capazes de expressar esse significado por meio do verbo to miss, que significa sentir falta. Sentir falta não é sinônimo, ou seja, tem o mesmo sentido de saudade? Sim, só que na língua inglesa não existe a palavra saudade. Lá o verbo, porque a língua é outra, a língua utilizada é outra, é o verbo to miss, que significa sentir falta. Então, professora, se eu for aos Estados Unidos, iremos, né? Vamos acreditar, vamos ter fé. Eu posso utilizar o sentido, o significado, o sentimento, saudade, utilizando a palavra, aliás, o verbo to miss, sim, que vai fazer o mesmo sentido, que vai ter a mesma informação, só mudar a língua, a palavra. No Brasil, a língua portuguesa, mais especificamente o português brasileiro, foi herdado dos colonizadores portugueses. Perfeito, nós fomos colonizados pelos portugueses, sofrendo ao longo do tempo diversas modificações devido às práticas sociais e ao contato com outras línguas, incluindo as indígenas e as africanas. Sim, foram muitas mudanças. O português brasileiro é uma língua diferente do português europeu, que também vem sofrendo modificações, o que nos revela que as línguas mudam e se transformam. A diversidade em relação às línguas é o que motiva cientistas a estudá-las. Perfeito, meus amados. A língua, ela é dinâmica. Como assim, professora? Ela sofre constantes mudanças, transformações. Vocês veem que constantemente estão aparecendo palavras ligadas à tecnologia, que no nosso vocabulário, que no nosso dia a dia, não que elas não existissem, mas que para nós elas estão sendo agregadas agora, por conta dessa pandemia, por conta do contexto que estamos inseridos. Ou seja, a língua ela é dinâmica e ela vai dessa forma evoluindo e agregando mais e mais palavras e sentidos diversos, certo? A linguística é a ciência que tem como objetivo central de estudo a língua. A linguística. Ela estuda, é uma ciência que estuda o quê? A língua. E as suas modificações e as suas influências, está certo? Anote aí, olha como é bacana para a gente sintetizar o que estudamos sobre a língua. A língua é uma forma de comunicação verbal, composta por um sistema de signos e estruturas gramaticais. Ela permite que seus falantes possam interagir entre si. Perfeito. Seus falantes, que falantes da determinada língua? Por exemplo, eu não domino a língua inglesa. Se chegar alguém e direcionar-se a mim perguntando algo utilizando a língua inglesa, eu não entenderei. Ou seja, não haverá interação entre mim e a determinada pessoa, certo? Então, por isso que a língua, ela é um ato de comunicação, sim, verbal, sim, e ela tem estruturas gramaticais, sim, tem sua estrutura gramatical, quer dizer que ela tem suas características específicas. E ela também, essa língua, ela é utilizada para interação entre sujeitos, ou seja, falantes, entre si. Falantes esses que compreendam a língua. Se chegarmos em uma determinada aldeia indígena e lá eles só falarem a língua deles, do povo deles, como está aqui do nosso ladinho, as línguas indígenas. Se for a língua Yanomami, eu não compreenderei nem vocês. Porque a língua, essa interação que existe entre eles,
é particular deles e que nós não compreendemos. Está certo? Espero que vocês estejam compreendendo. Agora nós vamos, meus amados, às questões. Está bem? Quero que vocês façam com bastante atenção às questões. Não precisa desenhar a tira, vai somente copiar. Observe a tira e responda as questões, copiar os itens. Meus amados, o livro, ele é nosso amigo, nosso aliado. Caso vocês tenham dúvida ainda de alguma coisa, volta e faz a leitura. Não fica com preguiça. Não deixa esse bichinho atrapalhar o seu crescimento, tá certo? Então, vamos observar. Se pediu para observar, nós já observamos aí que tem muito de imagem, muito de informação não verbal, ok? Mas o que eu quero que vocês compreendam também, olha como está a Magali, olha como está o Cascão, olha como está a Cebolinha. Na sequência, Magali, Cebolinha e Cascão. Observem que cada um deles estão pensando em algo. Observem o que eles estão pensando para o futuro. Observem a fisionomia. Observem cada uma das árvores. Certo? Apesar de não haver palavras, o leitor entende a informação apresentada. Perfeito, está afirmando. Conseguimos compreender. Que linguagem foi usada para construir essa tira? Eu já disse a resposta. Qual foi o tipo de linguagem? Nós estudamos 2 tipos de linguagem, a verbal e a não verbal, certo? B. Explique o que cada personagem imaginava ao cultivar a planta. Tia, como é que eu respondo essa? Da seguinte maneira. Magali, o que ela pensava, imaginava, usando aí a imaginação dela fértil, ao cultivar a planta, a árvore. O que ela pensava, então você coloca Magali imagina isso, isso e isso. Cebolinha imagina isso, isso e isso. E Cascão imagina isso, isso e isso. Cada uma das 3 personagens. Tá certo? Tem que responder dessa forma. Item C. Dos 3 desejos manifestados pelos balões de cada personagem. Quais expressam benefícios comuns que uma árvore pode proporcionar? Benefício comum, ou seja, tem 3 quadrinhos. Desses 3, eu já vou logo falando para ajudá-los. Tem 2 que nos apresentam benefícios comuns. O que é benefício? É algo que vai trazer um bem para nós, certo? Quais são elas? Quais são os quadrinhos, certo? E que benefícios são esses? Benefícios comuns em cada uma da... Perguntou quais são? Não, perguntou só quais são dos 3 desejos manifestados pelos balões de cada personagem, quais expressam benefício comum? Então, você vai só dizer se é o quadrinho da Magali, se é o quadrinho do Cebolinha, se é o quadrinho do Cascão. Só isso, tá bom? Tá bom? D. Qual dos 3 desejos gera humor na tira? Humor, professora? Sim, humor. É aquela parte em que a gente sente vontade de rir, que acha engraçado, que acha cômico. Enquanto dos 3 quadrinhos é a parte humorística. Está bem? Aí você coloca o quadrinho da personagem tal. Para compreender o humor da tira, você usou seu conhecimento sobre uma das personagens. Sim. Que conhecimento foi esse? Ou seja, um quadrinho que gera humor é um quadrinho que traz uma reflexão para a gente de um uso diferente da planta. Então, que conhecimento foi esse que você teve para entender que esse quadrinho gerou humor por conta de uma determinada situação que nos está sendo apresentada? Eu não posso falar a resposta, meus amados. Qual é o conhecimento que vocês têm em relação a essa personagem? Por que ela está agindo, pensando, imaginando dessa forma com a planta? Tá certo? É só você colocar a resposta. Item F. Qual é a característica mais conhecida do cacto? Está lá no último quadrinho. Qual é a característica dessa plantinha? G. Caso desconheça a característica da personagem ou do cacto,
o leitor conseguirá compreender bem a tira? Vamos supor, meus amados, que vocês não conheçam as características do cascão, porque a gente sabe que a Magali é comilona. E o Cebolinha, ele é brincalhão, bastante brincalhão, ele trola direto a Mônica, né? E o Sansão dela. E o Cascão também tem uma característica peculiar a ele, que é dele. Digamos que nós não conheçamos essa característica, que nós não saibamos o que é essa planta, que é o cacto. É possível compreender a tira se nós não conhecermos todas essas informações? Sim e não, ou não, e por quê? Se você colocar não, você vai dizer não, não é possível compreender. Por quê? Por isso, isso e isso. Sim, é possível compreender, então vai dizer por isso, isso e isso. Olha que a professora está explicando minuciosamente, eu quero as respostas bem bacanas. Certo? Questão 2. Também não precisa desenhar as placas, a não ser que você queira. Se quiser, fica à vontade. Nós temos aí 2 placas. Olha o que é que pergunta o item A. Quais são as diferenças e as semelhanças entre as placas? 2 perguntas, 2 respostas. Primeiro, as diferenças. Então, você pode colocar placa 1, placa 2, para facilitar na resposta. Então, você pode colocar assim, na placa 1, a diferença é essa. Olhe bem o que é que nós temos aí de informação visual. Na placa 2, a diferença é essa. Olha o que nós temos aí de informação escrita, certo? E as semelhanças? Opa, semelhança. O que é que as duas têm em comum? Qual a informação que as duas trazem? Certo? Item B. Qual das placas tem maior capacidade de comunicação? É a placa 1 ou é a placa 2? Por quê? Aí você tem que justificar. Qual que você acredita que tenha maior capacidade, ou seja, de quem vê, compreenda melhor o que está querendo ser informado com essas placas? É a placa 1 ou é a placa 2? E por quê, certo? Item C. Se a segunda placa fosse colocada em uma rua na França, ela cumpriria a função de comunicar? Observa que está escrito, né, meus amados? Não buzine, utilizando a língua portuguesa. Na França, a língua de lá não é a língua portuguesa, é o francês. Então, ela cumpriria a função de comunicar dessa forma lá em outro país, ou seja, na França, né? Item D. O que a resposta da pergunta acima, ou seja, do item C, nos revela sobre a linguagem verbal? Tranquilo. Vou ler novamente. O que a resposta da pergunta acima, ou seja, do item C, nos revela sobre a linguagem verbal? Essa resposta também nós podemos até encontrar lá na explicação que eu dei a vocês sobre o que é a língua. Vocês podem até dar uma lida lá para tirar a resposta bem bonitinha e colocar aí no item D, tá certo? Agora vamos à terceira questão. Em grupo, amados, nós sabemos que vai ser individual, né? Por conta do nosso distanciamento. Produza uma placa, tendo como referência cartazes e placas que vocês conhecem ou já viram no local onde vivem. A placa que vocês vão produzir tem como objetivo principal incentivar a coleta seletiva de lixo na escola. Reparem ainda que qualquer coleta seletiva conta com alguns tipos de lixo: metal, plástico, papel, lixo orgânico e etc. Para sua criação, vocês poderão utilizar a linguagem verbal e não verbal. Ou seja, você vai criar uma placa onde pode ter tanto a linguagem verbal como a não verbal, e essa placa ela vai exatamente, objetivo de incentivar a coleta seletiva de lixo na escola. A placa de vocês vai ter o incentivo através da linguagem verbal ou não verbal, ou das duas, se assim achar melhor, tá certo? Então, é incentivar. A informação que vai estar na placa que vocês vão produzir é exatamente essa, de incentivar a coleta seletiva de lixo na escola. Eu quero ver essas placas bem criativas. Cada um fazendo a sua, só é uma, tá certo? A questão de número 1, que no caso de vocês vai ser a número
4, né? Então, vocês vão fazer o seguinte, não precisa desenhar, não precisa copiar texto, vai apenas copiar isso aqui, ó. Compare as duas imagens e escreva o que elas o que elas têm em comum. Exatamente. Olha, o diálogo entre os textos. Nós temos 2 textos aí, 2 textos não verbais, não é isso? Então, vocês vão fazer o seguinte, copiar só a 1, que será a 4, compare as duas imagens e escreva o que elas têm em comum. E a resposta é exatamente a análise de vocês. O que é que essas duas imagens têm em comum? Aí você vai escrever, elas têm em comum isso, isso e isso. Ou seja, eu percebo em uma e percebo na outra os seguintes elementos. Aí você vai e escreve. Só isso, meus amados. Certo? Aí eu vou ler e não precisa copiar essa parte que está embaixo das imagens. O quadro da esquerda, ou seja, a moça com brinco de pérola, é do pintor holandês Johannes Vermeer. E a foto da direita é uma releitura da obra de Vermeer, feita por Banquise. Ou seja, a releitura. Ele pegou como referência a obra do pintor holandês e criou a dele, com referência na de um pintor famoso. Por isso que é uma releitura, tá certo? Então, Banquise, ele é artista contemporâneo, conhecido pelos grafites e pelo ativismo político. Banquise usa a forma apresentada por Vermeer, no entanto, além de o contexto ser outro. Olha o contexto. O contexto é onde a imagem está inserida, tá bom? O cenário, o contexto. Uma parede de uma rua em Bristol. O artista incorporou no lugar do brinco de pérola uma caixa de alarme com a sigla ADT, referente a uma empresa de segurança. O que eu consigo compreender, então, que esse artista, né, que fez esse grafite, que é uma releitura do quadro da moça com brinco de pérola, ele tem aí uma informação para nos passar, né? Qual seria essa informação? Ainda tem um detalhe, olha como ele é bem inteligente. Eu adoro artistas, porque eles usam assim de uma linguagem muito particular para nos passar o que eles entendem, o que eles observam do mundo, das situações das pessoas. Então ele colocou no lugar dos brincos da moça de pérola, né? Brinco de pérola, ele colocou uma caixa de alarme, que tem a sigla ADT, que é uma empresa de segurança. E olha o contexto, olha o ambiente em que foi grafitada essa moça. O que isso nos sugere, hein, amados? Vamos usar a nossa reflexão, a nossa capacidade de compreender, né? Olha, anote aí. Então, só recapitulando, o que é que eu faço? A professora vai escrever o que essas duas imagens têm em comum. Só isso, tá bom? O restante foi explicação. Quando um texto dialoga com outro, dizemos que eles mantêm entre si uma relação de intertextualidade. Eita, professora, que nome grande, porém compreensível. Olha, relação de intertextualidade é quando nós temos um texto, no caso aqui é um texto não verbal, mas é um texto, e ele está dialogando um com o outro. Então aí nós temos uma intertextualidade. Essa referência pode ser explícita ou implícita. Explícita é algo que está à mostra, aparente. Implícita é algo que está interiorizado, ou seja, implícito. E de uma forma bem simples, escondido, que a gente compreende pelo contexto. Certo? Então, vamos agora à última questão, que é a 2 no livro, e no caso de vocês é a 5 no caderno. Precisa copiar, professora, essa estrofe, se essa rua fosse minha? Não precisa. Vai copiar somente a parte que é necessária responder. Então, vai copiar o seguinte. Leia a primeira estrofe de uma canção infantil tradicional. Perfeito. Vocês vão ler. Aí a gente vai ler juntos. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. Ok. Essa daí não precisa copiar. Agora o que vem embaixo precisa. Que mudanças você gostaria de fazer no bairro onde você vive? A seguir, copie a primeira estrofe do poema no caderno, substituindo as estrelinhas pelas suas ideias e criando um novo texto que dialoga com a canção infantil. Olha,
vamos fazer aí uma intertextualidade com a música, ok? Amados, não copia a música, o trechinho da canção, mas vai copiar o que eu acabei de ler, né? Que as mudanças, ou seja, é a informação pedida. E onde está o quadrinho rosa, você tem a estrelinha, exatamente onde você vai completar, usar a sua imaginação para completar os versos dessa canção, dizendo, né, demonstrando aí o seu sentimento sobre o que gostaria de fazer no seu bairro. Claro que para ele melhorar, né? A gente só quer as coisas boas, melhoras. Então vai ser assim, se esse bairro fosse meu, aí você vai completar seu desejo. Aí eu, novamente, com e com, para e para. Entendido? Vocês completam os versos da canção com desejos que se referem ao bairro onde vocês vivem. Melhorias, porque você deseja que ele melhore, no que ele melhore. Está certo? Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Mas, por favor, meus queridos, primeiro, assistam a videoaula. Assistam com muita atenção. Eu observo, mais uma vez eu vou falar, porque aconteceu durante a semana novamente, que os alunos, após a minha postagem da aula, me perguntam as mesmas perguntas que eu explico durante a aula. Então, eu fico muito preocupada. Será que está assistindo? Porque eu explico e às vezes até faço a mesma pergunta para vocês, né, como se fosse vocês, e respondo, e o aluno faz a mesma pergunta em seguida, mandando para mim no privado. Então eu fico atenta, querendo que vocês prestem bem atenção e aprendam, tá bom? Então, para a gente concluir, uma boa aula. Fiquem todos com Deus.